20h06, está no ar o podcast Pode Isso, o canal aqui que vai trazer para você, cidadão, cidadã de Cambé e toda a região aqui, né, do nosso Paranazão. Através da internet a gente chega em todo mundo, né, pela rede mundial da internet. Nós vamos trazer assuntos para você que vão ajudar a nossa sociedade, assuntos que são ali calejosos, né, assuntos que são ásperos, mas o podcast Pode Isso vai aqui a partir de hoje, dia 9 de agosto do ano de 2023, pisar na ferida, pisar no calo e trazer para você debates de extrema importância. Você, cidadão, cidadã que nos acompanha, é uma honra estar aqui nessa primeira edição com meus companheiros de bancada aqui, Elô Canedo. Boa noite. Mari. Boa noite. E a nossa primeira convidada, a Tânia Bernini. Que honra, hein? Boa noite. Pois é, Tânia, obrigado. Bom, primeiramente nós vamos nos apresentar, né, para você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. Mande sua pergunta, mande sua dúvida. O tema hoje é sobre empoderamento feminino e também sobre relacionamento tóxico, né? Algo que é muito sério, algo que está aí presente na sociedade, não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, a mulher sofre muito. E eu fico honrado de estar aqui hoje na bancada com 3 mulheres, isso é muito importante, né? Isso é representatividade, isso é dar empoderamento para as mulheres. Então, você, mulher, faça a sua pergunta, compartilhe essa live para que chegue no maior número de mulheres possíveis. Eu sou Jorge Teodoro, tenho 35 anos, servidor público na cidade de Cambé, e estamos aqui nesse desafio para trazer muita informação para vocês. Elô? Meu nome é Eloana, Elô Canedo, né? Como todo mundo me chama, sou professora também, há 10 anos na rede pública estadual. Já vi vários alunos aqui, inclusive, que entraram, e espero que a gente possa fazer uma conversa legal hoje. Assistiu o podcast da Nota, Elô? Vai valer quanto? A gente pode negociar, né? Aí, já duplicou lá o número de já presta atenção nessa informação aí, que é importante. E se compartilhar, dobra a nota. Isso aí. Mari? Boa noite, pessoal. Me chamo Mariana Souza, tenho 29 anos, formada em Direito e atualmente trabalho aí na cidade de Cambé como empresária. E estamos aí lutando por uma cidade melhor, né? Por um mundo melhor. E a gente espera trazer muitos assuntos de relevância. Antes de passar para a Tânia se apresentar, eu quero aqui agradecer vocês duas imensamente por terem aceito esse desafio, né? Muito obrigado mesmo por participar dessa loucura conosco, porque isso aqui é uma loucura. A gente vai estar trazendo aqui temas que realmente vão cutucar a ferida da sociedade. Esse é o nosso papel, sem censura, esse é o nosso papel, trazer muita informação para você, meu amigo e minha amiga que está nos acompanhando. E agora, claro, a estrela da noite, né? Que veio aqui, que aceitou. Aliás, a Tânia, ela sempre gosta de participar das minhas loucuras, desde as lives lá atrás, eu acredito em você. No programa da rádio. Então, ela sempre está aí disposta a trazer o debate pra gente. Tânia, você tem um puta de um currículo, né? Um negócio muito massa, uma história de vida, de superação muito interessante. Sim. Eu a conheci por meio da Vânia, né, que é assistente social também. Aliás, Vânia, ó, um beijo pra você. Verdade. Tenho uma admiração imensa pela Vânia Paulino, uma das melhores assistentes sociais da cidade de Cambé, né? Isso sem dúvida, é muito comprometida com isso. Tânia, se apresente, fale um pouquinho do seu currículo pra gente, por favor. Bom, você viu que eu tô me sentindo uma senhorinha aqui, né? Jura que eu vou ter que falar. Eu sou a Tânia Patrícia Bernini. Uma hora eu conto a história desse Bernini, que é uma história fantástica. Por que deste nome? E eu tenho 51 anos, eu sou assistente social de formação, de graduação, sou psicanalista. Estou atuando ultimamente como sou uma justiceira do projeto Justiceira, que se você que não ouviu falar, não conhece, procura aí nas redes sociais. É um projeto de âmbito nacional, onde a gente recebe denúncias de violência contra a mulher e eu dedico, então, 2 horas da minha semana a esse projeto, porque falar sobre mulheres, o tema mulheres, a questão do feminino, do feminista, isso é uma pauta, é a menina dos meus olhos e eu cansei de lutar contra, então eu estou aqui para a gente falar sobre, e é uma honra estar participando com vocês. Eu já falei isso para você outras vezes, eu acredito em você, eu vejo potencial em você, estou conhecendo as meninas agora, estou bem contente, e então assim, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Fazendo parte desse primeiro momento que é tão importante para vocês,
e acho que Cambé tem muito ainda o que fazer, muito o que oferecer mesmo para a sociedade. Então vamos falar disso. Vamos falar disso então, Tânia. Vambora. Então você que tem alguma pergunta sobre feminismo, algo sobre a questão das mulheres, a Tânia é especialista em mulheres Sou também, especialista. né? Além de psicanalista e tudo Sim. mais. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Vamos. Como diz aquele ditado. Tânia, fala para nós um pouquinho da sua história. Você se formou em serviço social, se tornou assistente social, e a sua motivação em querer cuidar das mulheres, ela se deu por meio do serviço social ou não? Ela se deu por algum outro motivo? Tem alguém da área da educação aqui que vai poder confirmar um pouco isso, mas eu acredito que a profissão meio que escolhe a gente. E um dia você entende o porquê você escolheu aquela profissão, né? Então, assim, eu tenho uma história que eu sou grata a ela. Não foi sempre assim. Hoje eu sou grata à história que eu tenho. Eu honro a história que eu tenho, mas não foi sempre assim. E eu me lembro que, desde criança... Ontem, acho que eu estava conversando com o meu noivo, eu estava falando disso com ele. É incrível como, desde criança, a gente sente algumas coisas, né? A gente percebe uma necessidade de cuidado, de proteção mesmo. E quando enquanto criança, vivi algumas situações que me colocavam numa situação assim, meio que de desamparo, eu sou filha de mãe solo. Entende? Então, a partir dali, você começa a entender. Você cresce, fica adulto e você fala, agora eu entendi por que eu escolhi essa profissão. É importante, então, ressaltar que a nossa infância, ela reflete muito naquilo da nossa vida adulta, né? Totalmente. Tudo que... Não quer dizer que trauma, tudo é culpa dos seus pais, né? A gente não, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, na verdade. E aí, o mais velho, esses dias, e nós somos muito parecidos, a gente é muito parecido. E por isso a gente entra em briga, em choque, muito facilmente. Que 2 picudos não se bica, né? E a gente tem uma necessidade incrível de falar. Então, vocês vão perceber que às vezes eu falo, deixa eu falar. E a gente é assim. E eu tava conversando com o Renan esses dias, e ele disse assim, mas pelo menos a gente conversa, né? A gente pelo menos tem essa linha de conversa. Mas que foi a pergunta que você falou, eu acabei me distraindo aqui. Acho que eu tô nervosa. Não fica nervosa, não. Calma, se assente, fique eu tô. tranquila. Fique tranquila, que Vai lá, aqui pergunta de nós um estamos, de chá. nós estamos em casa, nós estamos tranquilos, né? Vai. As meninas aí são calmas, aqui o único que fala sou eu. Vamos, já. Não, mas a pergunta foi assim. Fala. Se foi o serviço social que te levou a querer cuidar das mulheres como você cuida hoje. Porque você dedica 2 horas da sua semana, né? Isso? Sim. Para Pelo projeto. gratuitamente pelo projeto, Sim. atender as demandas dessas mulheres, né? E eu sei também que você vira e mexe, está ali fazendo uma coisa ou outra, tentando elaborar um projeto ou outro para defendê-las. Né? Lembrei. Lembrou? Eu não venho de uma família nada tradicional. Quando eu paro para pensar, meus bisavós eram vovô e vovozinha, casadinhos, bonitinhos e juntos. Então eu vejo que o ter vindo de uma família que é totalmente mãe solo, não fui criada pelo meu pai, conheço as histórias da minha família, que para a grande maioria seria aquela família tortinha que toda a sociedade... É tudo porra louca. Falou, é tudo porra louca. A partir daqui, eu vejo o quanto isso me deixou, isso foi rico para mim, entende? Então, eu fui criada, eu tenho desde criança 3 palavras que direcionam a minha vida. É o amor, é o respeito e a liberdade. Isso assim... Todo lugar, no projeto lá, eles pedem todo o encaminhamento que a gente faz, eles pedem para as justiceiras dar 3 palavras. A minha, não existe outra. Eu tenho um amor gigante pelas pessoas. Seu lema é esse? É respeito e a liberdade para que as pessoas sejam quem elas quiserem. E isso foi desde criança. Então, quando eu fui ficando adulta, aí um dia eu entendi, aí me casei aos 15 anos. Me casei aos 15 anos. A minha mãe tinha tido um problema de saúde grande, onde eu entrei na escola muito tarde, e aos 15 eu me casei. E aí parou o trabalho. Para se alfabetizar, você entrou tarde na escola. Entrei tarde, minha mãe teve um problema e eu entrei de saúde, mudou, nós morávamos em Cambé, inclusive. Cidade boa, gosto de Cambé. E aí a gente mudou dali para Londrina, e a partir dali entrei muito tarde na escola. Com
14, 15 anos, minha mãe se mudou para Londrina, viemos para Londrina. E aí ela não se adaptou e quis voltar para lá novamente. E a partir daí me caso, então, aos 15 anos. Com 5ª série. Eu parei de estudar e me casei. Só que eu sempre tinha o desejo de, eu quero voltar. É como assim, eu me casei aos 15, não era por essa coisa romântica de, estava apaixonada. Era, naquele momento, o que eu tinha para fazer. Era uma fuga? Era a solução, era uma fuga. Eu não tinha escolha, sabe? Não era uma escolha. Não foi, eu optei, eu fiquei apaixonadinha, fui lá e casei. Não foi assim. Compreendo. Então, o tempo todo que eu estava casada, era meio que eu ficava pensando, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha história. E aí, Jorge, a partir daí foi marido que não deixava estudar. Meu marido não deixava, ele tinha aquele perfil assim... Coronel, o homem sou eu, você é a Amélia. E era aquela coisa sempre muito velada pela igreja, que era por cuidado, né? Então, assim, eu sou o homem da casa, eu vou fazer, eu vou acontecer. E a vontade era tanta de estudar, que eu comecei a fazer, a parte de escola foi, eu fiz supletivo de 1º grau, na época que, não sei, vocês são muito jovencinhas, não sei se conhecem, mas em Londrina tinha um lugar que era não era EJA, que depois mudou para esse nome. Falava Mobral, né? Então, cara, mas não chega a ser o Mobral, é foda, né? Eu fiz parte do grupo de pessoas que acordava 6 horas da manhã para ver telecurso na televisão. Telecurso? Terminei. 2000. Eu lembro, mano. Eu lembro. Gente, é que Por ótimo. incrível que pareça, ajudou muita gente. Lógico que eu terminei o 1º grau e eu pensei, mas não foi fácil assim não, tá, gente? A lei em casa era, só vai estudar no período que as crianças estiverem na escola. Ele tinha 2 filhos, então ao todo em casa nós tínhamos 4 crianças. Era uma república. Sim. Então a ideia eu deixava as crianças na escola, pegava um ônibus, ia para a escola, na época era por módulo. Então eu estudava o 1º módulo, ia para casa, levava esse módulo, estudava no outro dia, deixava as crianças na escola, ia, estudava, fazia a prova, tipo, cada matéria tinha 15. E tinha que cuidar da casa ainda, né? Sim. Aí fazia a prova, eu fazia uma prova por dia, porque eu queria terminar logo. Quando eu terminei o 1º grau, eu pensei, eu posso ir mais longe. Ótimo. E aí eu comecei a fazer o 2º grau. Quando eu terminei, ele ficou meio assim apavoradinho quando ele Acho pensou. que é pra você, que aberração que eu tenho do meu lado, Ele começou não? a pensar assim, então faça pedagogia, que pedagogia era o curso da família e Das tal. damas da sociedade. Sim, faça pedagogia. Mas eu pensava, não quero pedagogia. Mas eu também não sabia que existia um negócio chamado serviço social. Pois é. Mas eu tinha uma coisa, se tem uma frustração aos 51 anos que eu tenho eu sonhava em fazer parte da ONU, dos direitos humanos. Eu achei que a sua frustração era não ter feito ciências sociais. Quase Fala isso. sério. Jorge, meu sonho, por favor, era ser uma ativista. Não tinha... eu queria uma coisa mais prática. Aí pensei no serviço social. Entendi. Tá vendo? Um dia eu cheguei no HU e vi um cartaz lá. E nesse cartaz tinha umas mulheres, a foto de umas mulheres fazendo um serviço que eu achei legal. Mas a minha palavra preferida é direitos humanos. Eu leio a Declaração dos Direitos Humanos e eu choro. É linda, né? Gente, é um eu poema. choro. É um poema. É incrível. Na teoria é incrível. ótimo. E aquilo é desde criança. Porque quando que você descobre que talento, que dom que você tem? Você vai perguntar para quem te conheceu na infância. Você vai lembrar do que você gostava quando você era criança, que você vai descobrir qual é o seu dom. E quando eu vi aquela foto daquelas mulheres, aquilo mexeu no meu coração. Alguém disse, elas vão jogar porque é de comemoração. Peguei aquilo, cheguei e colei aquele cartaz no meu quarto. Olha só. Eu me alimentei daquela imagem. Gente, foi a sua pedra fundamental. Foi. Aí alguém falou, é serviço social isso. Isso chama serviço social. A partir dali, eu entrei no HU. Eu passei na UEL numa época, eu nem acredito. Nem eu acredito. Cara, por fazer supletivo, eu passei em pedagogia, mas eu pensei, não é pra mim. Entende? Aquilo não era pra mim. E abri mão da pedagogia que eu passei na UEL. Fui tentar serviço social contrariando tudo que existia na família, assim, né? E aí entro pro serviço social, fui cair aonde no estágio? Justamente dentro do HU, com aquelas mulheres que eram que é a referência de serviço social da saúde. E dou de cara com quem lá dentro, Jorge? Primeiro dia de aula? Vaninha, que era minha amiga de tempo de criança. A Vânia é demais. E foi assim que eu entrei para o serviço social. Então, a partir dali, é óbvio que a pauta crianças,
mulheres, é a minha dor, é onde eu sei caminhar. Mas aí você levou o serviço social na essência, né? Porque tem muita assistente social hoje, lá vai eu e meus pitacos. Vai, Jorge, Comecei. Tem muita Lá assistente vem. social hoje que fica 4 anos numa faculdade, numa universidade, entra num CRAS, entra num CREAS, entra em qualquer ou na iniciativa privada, né? Sim. E a única coisa que ele sabe fazer é laudo para dar cesta básica. Ai, Não é dor isso. no coração. E não é Mas isso. aí, Ai, Jorge, dói. Né? Tá, não, desculpa mas... te interromper, mas Fica à aí vontade, aqui é bate-bola. é a diferença de quem ama o que faz e de quem faz Por porque- título, né? Falou tudo. Exatamente, Falou entendeu? tudo. Essa diferença Ó, a gente consegue perceber Matou a pau. nos profissionais. Matou A gente, pau. eu conheço, cara, eu trabalhei em hospital muitos anos. Eu conheço médicos que são falidos. E eu conheço filósofos, e eu estou dizendo isso por uma questão de dinheiro, porque no Sim. nosso Brasil, quem valoriza o pensar, Jorge, você é um sociólogo, Jorge. Pois é, por isso que eu tô quebrado. Não é a questão é justa, não é isso. É isso. É isso. Pensar pra quê? Quem Ninguém paga? quer. O Quem sistema não quer que pensa. O sistema ele não quer que as pessoas pensem. E isso a gente vê no sucateamento da educação que nós temos. Eu consigo ver isso diariamente. Diariamente. Né? E esse pensamento, ele vem, assim, diariamente É na minha cultural, cabeça. é cultural. Nós tivemos 4 anos de um governo que não investiu nada na educação. De um governo negacionista. Mas aí você vê, Jorge, quem é considerado uma criança inteligente? Pois quem é. sabe fazer matemática. Quem sabe fazer conta, quem sabe português. É ler e escrever, né? Aquela Quem coisa padrão. valoriza Isso é uma absurdo. criança que gosta de gente, que gosta de música, entende? Não, Quem eles são doutrinados, né? Exato. Crianças assim são doutrinadas. Não, e dentro da educação, que funciona, né, de um jeito muito quadrado, a gente tem a questão de todas as avaliações são feitas de uma forma. Todo o jeito de ensinar é só aquele. Existem milhares de formas de aprender. E ninguém aprende igual ao outro. Isso, perfeito. Só que assim, a educação, o sistema educacional no Brasil como um todo, está fato. moldado para ser assim, entendeu? Vai ser muito difícil de alterar isso, da gente conseguir mudar isso. Mas tentamos todos os dias, né? Sim, eu acho que tem você enquanto professora, a Mari enquanto empresária e advogada, né? A Tânia enquanto Quase. assistente social. Oi? Quase advogado. Quase advogado, não tem OAB ainda, Mari? Não. Por favor, Mari. Olha, Vamos lá. acho que vai precisar. Vamos Quem precisar. estiver assistindo aí, fizer um cursinho pra prova da OAB, por favor, vamos. Manda a gente lá na patrocina DM lá. aqui, ó, manda lá no direct Manda ali, lá a gente no coloca o direct lá. patrocínio aqui Porra, pra Mari Mari. passar. Mari, nós vamos precisar de uma advogada, Mari. Mas favor. você sabe que, somando a isso tudo que a gente está falando aqui, quando você escolhe, é igual se apaixonar, cara. Quando você escolhe uma É profissão problema. com 30... Não, mas olha só. Quando você escolhe quando você escolhe se apaixonar ou escolhe uma profissão, igual no meu caso, Aham. que eu tinha já 30 anos, eu sabia o que eu queria. Tava na flor da idade, pô. Entendeu? Mas eu sabia o que eu queria. É diferente de algumas pessoas que se iludem às vezes. Começa, às vezes, no serviço social, só para você ter uma ideia, quando a professora perguntava qual era a primeira escolha, qual é a sua primeira escolha? A maioria das assistentes sociais queria ser advogada, não deu, virou assistente social. É o curso, Quero ser médico, não dá, eu viro é enfermeiro. o curso de direito de pobre, né? Eu não É. posso ser advogado, vou ser assistente social, porque E daí eu vou aí? trabalhar com lei ali. E aí você se torna um profissional medíocre. Entende? Essa é a Porque palavra, e as pessoas, e o que falta para todo ser humano é coragem de dizer assim, fiz, não gostei, vou mudar. Vou fazer outro. É. Acabou, simples assim. Né? Mas não, aí se torna, e aí entra para os cargos públicos que a gente vê muito, que é aquela pessoa que tá no automático. Só tá o corpo ali, gente. É porque aquilo, cagada é pra se limpar, né? Exato, então, entendeu? acabou, então se resolve, Ponto. né? Se faça e Aí tudo. vira uma vida medíocre, que vai lá, cumpre horário, bate cartão e se torna feliz pro resto Aquela da coisa vida. triste, né? Entendeu? Pois é. Profissão é quase igual casamento e relacionamento. Não, peraí, que agora eu quero fazer uma pergunta. Bora. Vamos lá. Respira aí, Jorge, respira. Tranquilo, vai lá. Sobre o projeto. Ah, o projeto, ok. Ele funciona em Ibiporã. Não, vamos lá. O que você está perguntando desse projeto Justiceira? Isso. Tá, depois a gente fala do outro, que eu acho que você tem interesse de saber Também. também do Centro de Atendimento de Mulher. Isso. Não foi? Tá, então vamos por partes.
O Justiceira, ele é um projeto de âmbito nacional. Foi uma advogada, que eu acho que é do Saia Justa, depois vocês sigam elas lá na rede social. E a gente recebe, é um projeto muito grande, gente. Eu atendo, eu até achava que, por eu ser do Paraná, eu vou atender as mulheres do Paraná. Não. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa do Rio Grande do Norte. Primeiro, que é uma delícia, que você conhece todo mundo. Segundo, que você vê a fragilidade do Brasil mesmo, porque em alguns lugares do Brasil não existe. E vou falar mais, não digo a cidade, mas vou contar o que acontece. Pensa numa cidade onde o prefeito já foi preso por violência contra a mulher. Você acha que esse cara está disposto a pôr o serviço na cidade? É óbvio que não. Pensa numa cidade pequena que todos os policiais têm amigos. E quando a polícia bate na casa desse amigo, você acha que ele vai denunciar, que ele vai fazer o que tem que ser feito? Não faz, gente. Então o projeto, ele atende, nós justiceiras, a gente entra, a gente se candidata, tem lá uma rede de advogadas, tem um grupo de acolhimento, de profissionais, o serviço, as assistentes sociais, os profissionais de serviço social, advogados e psicólogos. E essas 4 pessoas fazem, então, um pré-atendimento. E aí, a ideia nem todo mundo que procura já com a vontade de tomar uma decisão. Tem mulheres que você precisa trabalhar com elas 1 mês, 2, para fazer ela entender que aquilo que ela está vivendo não é normal, tá? Porque deve ser um processo muito doloroso também. O agir, tomar uma atitude. E outra, perceber, eu tô aqui, o caso dessa que eu tô atendendo mesmo agora, essa semana, eu pensei, cara, eu tô na minha casa, eu tô super protegida. Dependendo do que eu fizer, eu vou expor ela e pôr ela em risco. Então, por mais que a minha vontade é de mandar uma denúncia, pedir pro pessoal do CREAS ir na casa dela, eu não posso. Vocês não podem fazer isso diretamente. A gente não pode. A gente faz os encaminhamentos. Mas olha só, esse caso em especial, analisando caso a caso, se eu ligo pro CREAS e digo, olha, vai fazer uma visita na casa da fulana. Cara, dependendo da situação que o CREAS bater lá, ele mata ela lá. Ele vai matar ela, porque quem vai dar suporte pra ela? A cidade não tem. O prefeito não tá a fim de resolver. Você tá entendendo? Então, assim, a gente lida com as fragilidades, a gente lida com aqueles casos que você termina, ou passa uma semana e fala, ela fez, ela teve coragem, ou Tânia, eu tive coragem, eu fui lá, denunciei, ou então eu saí de casa. Então, a gente lida com essas 2 coisas, tá? Por isso que a gente fala assim, tem casos que a gente até se sente um pouco frustrado, e a gente pensa, não tem como a gente proteger todas as mulheres. Mas a chance, tem algumas diz assim, se eu for atrás, eu vou morrer. E a gente diz, se você for, existe também a chance de você não morrer. Entendeu? Então, é muito triste, porque você trabalha com essa situação, cara. Mas, então, esse é o projeto das justiceiras, tá? Se você é advogada ou assistente social, ou quer ser voluntária, você pode se inscrever. Sigam elas nas redes sociais, então, tá? Principalmente no Instagram. Então, esse é da Justiceira. Agora, vamos lá. Parece que vocês querem saber um pouco do outro. De Ibiporã. Sim. Do de Ibiporã. De Ibiporã, foi no auge da pandemia, o prefeito que tinha, então, ele tinha visão. Ele era um cara que tinha visão. Só que ele recebeu uma verba federal que dava o direito de contratar uma assistente social e uma psicóloga a nível, assim, de processo seletivo básico, 4 meses, para atender a demanda da violência contra a mulher, uma vez que na pandemia a gente sabe que, eu digo assim, não é que a pandemia passou a ter mais violência, já tinha, é que a pandemia só potencializou e fez a gente chamar atenção para aquilo que já existia, né? E aí a gente montou, aí em 4 meses, aquela cidade é uma cidade muito, assim, ela está à frente do tempo. Ibiporã é top nesse sentido, porque eles Metade de Cambé e tem uma qualidade de vida. Cara, isso que eu não me conformo, gente. Eu juro por Deus que façam barulho. Não, lá tem vontade, né? É façam barulho. Nós temos também um delegado que é top, a cidade. Assim, ele fez questão que esse centro, que essas mulheres, que a gente atuasse dentro da delegacia. Porque qual é o problema? As mulheres tá passando por uma violência, lá vem a polícia, faz o boletim de ocorrência e o assunto morre. Então, a maior dificuldade para a polícia é que as mulheres continuem, que levem avante, que peçam medidas protetivas e que vão à frente, continuem, que dê continuidade. E essa era uma dificuldade. Quando o delegado vem e fala, vamos ficar dentro da delegacia, era perfeito. Porque quando ela batia ali para fazer a medida, solicitar a medida ou por fazer o boletim de ocorrência, ela já era direcionada para a gente. Legal.
E quando a gente entrou, a gente fez uma varredura. Tipo, a partir de 2015, a gente começou a fazer busca ativa. Junto com o Ministério Público, ele entregou pra gente toda a medida protetiva, ele mandou pra gente. E aí a gente foi casa a casa, gente. A gente buscou essas mulheres casa a casa. Tinha a situação, Jorge, que a gente chegava, que era bairros bastante perigosos, assim, que algumas vezes a gente dava uma volta. Já teve casos incríveis onde a gente, para atender uma mulher, a gente tinha ajuda do CAPS e atendia dentro do CAPS. Ela pensava que ela ia para consulta, chegava lá, a gente atendia. Então, assim, houve um movimento na cidade para que isso acontecesse. Então, 8 meses depois, quando termina o contrato, eu chorei muito, cara. Eu deixei de ser gestora em Cambé, eu era gestora em Cambé. Mas eu não pensei 2 vezes em largar esse trabalho para ir para lá, porque o assunto mexe com o meu coração e faz meu coração vibrar. E vale ressaltar que você, né, nós tentamos levar essa ideia para Cambé, mas não teve um político lá em Cambé. Cara, eu tenho um projetinho nenhum lá em casa. político lá em Cambé que teve a intenção de levar adiante, né? Infelizmente. Sabe Então, por quê? assim, é preciso ser dito, porque quando você mexe numa seara como essa, quando você pega e vai trabalhar numa questão como essa, pode incomodar muita gente. Jorge, você Né? nem demanda muito profissional, Não, cara. é pouca coisa. O que tem lá em Demanda Cambé poderia vontade. fazer. É vontade, exatamente. Falta de vontade. Exatamente. Mari, tem alguma coisa pra falar, Mari? Perguntar? Eu ia perguntar a respeito de, por exemplo, como a mulher pode perceber que ela está sofrendo esse tipo de violência, seja ela moral, psicológica, até chegar à física. A gente sabe que tem outros estágios. Quais são eles e qual é o primeiro passo depois de você perceber que está sofrendo uma violência a se tomar? Olha, essa pergunta é fantástica. Até porque ela abre um leque muito grande. Um podcast é pouco. Ah, com certeza. É pouco. Vou defender em causa, vou falar pela causa. Ó, vamos pensar assim. Hoje, quando a gente fez a propaganda, a gente falou, nós falamos que íamos falar sobre relacionamento tóxico. Uhum. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, ele é perverso, ele corre o risco, são mulheres que estão em perigos de morte. O relacionamento tóxico, eu acho que é um veneno que você vai tomando por gotinha e que leva muitas mulheres à morte, mas é aquela morte lenta, que é a primeira morte de você perder quem você é, você se perde de você. A essência. A essência. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, ele é aquele relacionamento que a sociedade percebe. Então, sabe quando você tem um amigo, que daí não sei se vocês já presenciaram isso, mas você tá lá com a tua amiga e tal, de repente o marido é grosso, tem um comportamento que você olha e você fala, caramba, pera, isso aqui chamou atenção. Fudeu, né? Você olha e você percebe, esse cara não... Já aconteceu isso? Todo mundo já deve ter presenciado isso. Então, no relacionamento abusivo, é visto, é sentido, a mulher aparece com roxo. Então, alguém vai denunciar. A chance de tentar fazer alguma coisa por ela é visível. No tóxico, ele é perverso porque ele te confunde. Então, você fica num relacionamento por anos, como foi o meu caso, 25 anos, e você fica assim, ele é bom, mas ele é bom pai. Ele dá com uma mão e tira com a outra. Você que é culpada. Né? A primeira coisa no relacionamento abusivo é fazer você acreditar que você é culpada. Entendeu? Então, ele se torna perverso por isso. Porque é mais difícil dela se entender precisando de ajuda. Então, essa mulher é aquela mulher que a gente olha assim... E aí, a gente é taxada por esse grupo de homens. E aí, eu vou falar... E eu acho você maravilhoso, acho meu namorado e tal. Que é aquela pessoa, aquele cara... Quando o cara, ele é do bem... Quando ele é um cara que foi bem criado, bem educado, ele não se sente ofendido por nós mulheres. Sim. Agora, quando vem com aquele discursinho, isso é papo de feminista. Quer ver? Que homem fala? Quando você fala feminista, qual que é o comentário? Vai lá, vamos. Vou falar? Vai. Mulher mal comida. Mulher macho. Sim. Todos esses rolês aí. Mulher que rebelde sem causa. E por aí vai. Das coisas mais chulas possíveis, né? É isso aí. Existe isso. Esses são os ofendidinhos.
para esses. E esses a gente sente o cheiro, não sente, gente? Então, mas é um perfil que algumas mulheres conseguem detectar, né? Talvez, algumas que já sofreram, né? Exatamente. A gente fala. Mas a maioria não. A maioria é igual você falou, a maioria das pessoas que vivem num relacionamento tóxico, que tem um embuste desse do lado, não percebe por muito tempo. E isso começa muito cedo. Eu já vi, assim, adolescentes sofrendo com namorados que fazem esse tipo de coisa e elas não percebem, acham que é ok. Fui criado, né? Eu, mais 2 irmãos, e minha mãe, assim, a gente foi aprendendo com a realidade da minha mãe a ter esse tato, né? De entender o que uma mulher precisa, de saber até que ponto eu posso chegar ou não, né? Porque até um tempo atrás, tipo assim, hoje eu falo para as pessoas, eu cozinho, eu limpo minha casa, eu passo minha roupa. O cara olha pra minha cara e fala assim, você é louco, velho? Não sou louco. Minha mãe me ensinou a ser assim, porque eu não preciso, a mulher não é empregada minha. É o mínimo. Né? É o mínimo. Você é uma pessoa funcional. Ou a mesma coisa, pegar e falar assim, eu ajudei a mãe, eu tenho 2 filhos, de 2 relacionamentos, né? Não moro com nenhum. Mas assim, eu vou lá, pego os meninos e vou... que ela precisa fazer alguma coisa. Nossa, você tá ajudando. Não tô ajudando. É minha obrigação, caralho. Ele é tão bom pai, ele é tão minha obrigação. Agora imagina o contrário, né? Quando uma mãe pega e fala, eu vou sair hoje e vou deixar meu filho com você. Pô, todo mundo vai lá e taca fogo na mulher, né? Pra que isso, né? Pra que isso? Então, assim, eu acho que tudo isso é de criação, é de caráter, né? Tudo isso vai muito além de... E nós nunca, em se tratando da questão mulher, nunca a gente vai ter paz de dizer assim, chegou no auge e a gente não precisa mais falar sobre isso. É uma conquista diária. Vocês viram o que aconteceu recentemente com aquela moça que deu lá, que estava desacordada. Em Belo Horizonte, gente, né? O Uber deixou ela. Como que um ser humano passa, viu uma mulher e pensei, vou querer pegar. Ali foram vários fatores. Vários eventos trágicos ao mesmo tempo. De erros, os amigos que deixaram ela sair do local onde eles estavam bebendo. Ninguém cuida. O Uber que deixou a moça desacordada, né? E... Poxa, o rapaz carregou, carregou ela por 3 km nas costas. Se tivesse um carro parado com a chave na ignição, ele não pegaria esse carro, muito provavelmente. Ou ele ia ter muito medo, olhar pro lado e pensar, mas não, nós estamos falando de uma mulher que tá ali, desacordada, eu vou lá e pego. E eu digo assim, às vezes, eu sou tosco, entendeu? Porque nós homens, eu não sei, cara, se é da natureza, será que porra que é? Porque às vezes a gente é tosco, assim, até sem querer. Não, isso vem de uma sociedade patriarcal, que a gente vive onde o homem é criado para ser tosco. Então assim, a gente vai ter sempre... Tem hora que a gente pega, assim, aí a gente aprende a ter noção, eu tive por criação e por formação depois, né? E até a gente vai trabalhando e vai lendo, vai se interessando. Aí você fala assim, mas porra, mano, aí às vezes você fala alguma coisa e fala assim, não acredito que eu fiz isso, cara. E aí você para e pensa, fala, não, olha lá, isso aqui tá errado e tal. Então, assim, às vezes a gente, é o que você disse, né? A cultura, né? É cultural. Às vezes numa brincadeira retardada, você pega e fala assim, você tá sendo machista, né? Você tá ali fazendo um negócio que, tipo assim, a tua mãe não queria que você fizesse. A gente tem que estar ensinando o tempo todo. Exatamente. É uma coisa muito, muito louca, né? Eu tô fazendo uma especialização em atendimento de mulher, que é para ficar melhor ainda do que já tá. Eu passo nervoso todo santo dia que tem um curso, por uma única razão. Primeiro que quando elas vão se reportar, professoras, vão se reportar a falar das atitudes masculinas, existe uma preocupação, existe um cuidado de pensar, olha, não sou feminista, olha, não estou ofendendo, olha, não são todos os homens. Aí, em contrapartida, você vê que na primeira oportunidade, você vê as mulheres que está dentro de um curso para falar de mulheres, pois na primeira oportunidade poupam os homens dos comentários e detonam as mulheres. Tipo, esse bando de feminista, porque elas distorceram, porque isso não é para isso, se isso é empoderamento, eu não quero. Aquilo eu fico para morrer. Eu só não comento, mas porque eu já desisti, entendeu? Eu não vou ficar, bem isso, a gente cansa, não vou ficar dando aula de graça. Sabe? Vou deixar para fazer as minhas considerações no final do curso, porque isso precisa ser dito. Mas a gente lida com as nossas piores inimigas, que são nós mesmos. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala de empoderamento, quando que eu empodero alguém?
Eu coloquei esses dias, eu postei recentemente no meu Instagram, que é assim, se você tem uma filha pequenininha e que ela é taxadinha de bravinha, não tira isso dela. Claro que não. Sabe por quê? Ela vai precisar desse bravinho. Aí o avô e a avó vai falar que é sem educação. Entendeu? Aí, a gente que sofreu na mão, ou passou por um relacionamento assim, e conhece esse tipo de coisa, a gente vira o que o homem adora falar, que a gente é um veneno. Sabe? É um veneno. Mas é que a gente sente o cheiro de longe de homens machistas e controladores. Entendeu? A gente sente o cheiro disso de longe. Então, sempre que a gente pode salvar alguma mulher ou estar do lado, e aí entra aquela coisa assim que diz assim, ó, todas as vertentes do feminismo são importantes. Todas. Eu, Tânia, sou flexível porque essa é a minha natureza. Só que eu jamais vou abrir a minha boca para destruir o que outras mulheres conquistaram. Exato. Até porque se eu tô aqui, se aquelas mulheres estão naquele curso ali, fazendo o curso, são livres, estão falando o que querem, é porque mulheres no passado brigaram para que isso acontecesse. Brigou para que isso chegasse. Não é? Eu não posso desvalorizar. Então, se eu não sou uma ativista, se eu não quero me colocar como falar sobre isso, então, pelo menos, eu não abro a minha boca e eu não atrapalho as conquistas de quem está fazendo. Sim. Entendeu? Porque assim, quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. Perfeito. O feminismo diz, faça o que você quiser. É uma escolha. Claro, é uma escolha Quero sua. raspar o meu braço. Quero ficar com o meu braço cabeludo. Essa é uma pergunta. Assim, que o pessoal, quando fala em feminismo, né? Todo mundo fala assim, a mulher não toma banho, a mulher não se depila, a mulher não se maqueia e tal. Não é isso, né? Lógico que não. Pelo amor de Deus, Óbvio que defina não. a porra do feminismo. Homem quer ter barba, homem não quer ter É a mesma barba. coisa, Mulher é né? a mesma coisa. Agora, isso que tá. O que cansa é a gente ficar ensinando macho toda hora. Eu acho que eu defino o feminismo como você ter o direito de escolha. Fazer o que quiser. E acabou. Entendeu? Se você quer vestir... Quer andar pelada? Não, pelado, Assim, porque você vai quebrar. Ninguém quer ser preso, né? Tem a Mari, que é a nossa advogada, Meu quase Deus, advogada, tentada ao pudor. Já era, né, já Mari? era. Mas é o direito de escolha. Daí ia precisar ter OAB para tirar de lá. Mas favor, olha, hein, que você quando eu é escuto sexual. coisas do tipo, fulano não gosta de você, e eu olho pro fulano e eu falo, ai, que bom. Já entendi o porquê, né? Caramba, fulano, ó. Porque se esse Só fulano falta ele fazer assim, ó. Não, Deus não. Porque se esse fulano gostasse Tô tomando de mim, meu aí eu não Campari aqui, meu. quero. Aí eu não Ah, quero. velho, não. A mina me chamou pra tomar uma breja. Eu vou tomar, meu. Basicamente isso. Homens, não façam isso, por favor. Tomem uma breja com a mina. Vai, pelo amor de Deus. Não fique só no Campari. Gente, então, assim, eu me considero, assim, uma sobrevivente. E eu vou contar pra você quando foi. Porque, assim, todo divórcio começa no namoro. Isso é verdade. Todo relacionamento, ele dá sinais. É naquilo que você não quer ele ver, dá né? sinal. Porque Quando- o namoro é uma coisa linda, né? Você tá namorando, você briga, cada um vai pra sua casa. É. Mas você sabe que quando eu... Porque eu vou falar sobre o impacto que isso causou. Eu não fico perdendo tempo falando do passado, porque assim, eu acho que não eu falo daquilo que trouxe impacto na minha vida, na minha história. Quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Tinha acabado de fazer 15 anos. E a gente ia para uma festa. E quando a gente chegou nessa festa, antes de ir para essa festa, eu fui num salão, né? Fiquei bonitinha, 15 anos, bonitinha, fiquei bem bonitinha. Arrumei cabelo, passei maquiagem. Quando eu cheguei na hora de entrar no casamento, ele olhou pra mim e ele falou, lava o rosto. Nossa. Jorge, eu lavei o rosto. Foi ali. Foi naquele momento que a coisa começou. Você entendeu? Mas Foi é ali. basicamente quando o homem fala, ó, esse vestido aí tá muito curto. Exato. Esse decote aí não vai rolar não, pode ir lá trocar. É a mesma coisa. Então, quando as coisas não Mas começam... ele gosta de ver os outros, Porque né? Exato. Cê- A eles sua não ainda, pode. infelizmente, A do outro, em 2023, Tem a gente muito ainda isso, né? tem esses homens que acham que as mulheres são Posse. posse deles. Na Posse. verdade, não. A mulher é dela e só dela. E eu sempre vou defender a fase de quando, por isso que fala, quando você é mulher e você começa a falar, ai, tá usando essa roupa, ai, aquela nada. Quando você começa a ter esse tipo, você não tá contribuindo em absolutamente nada para mudar essa história. Nada. Você não tá construindo um mundo melhor para sua neta, para sua filha, você não está. Quando você tem esse tipo de comportamento, você só fortalece o pensamento
que existe na sociedade. Tá? Então, assim, relacionamentos tóxicos, é importante que a gente entenda que quando você não pode ser você, quando já começa a te cortar, sabe? Cortar mesmo, né? A começar pela risada, ri demais, ri alto demais, parece bobagem. Parece bobagem. Porque o cara é ser discreto. Começou a te cortar aquilo que é espontâneo seu, já, acende uma luzinha e começa a ficar esperto. Porque, assim, eu odeio essa expressão, mas é verdade. Dizem que se você pôr o sapo na água fervendo, ele pula. Se você pôr ele na água fria, ligar e deixar, ele vai ser cozinhado e não vai perceber. Então, por que eu mesmo, acho que quando eu me divorciei, a primeira luta minha dentro do meu percurso, do meu período de divórcio, foi justamente o auto-perdão, de entender o que eu fiz comigo, por que eu perdi tantos anos, por que uma mulher que tem a personalidade que tem, ficou casada há 25 anos, Jorge, nem eu entendo. Isso não quer dizer que você, tipo assim, você teve essa personalidade porque você é recalcada, né? Porque eu me... Não é o recalque o termo correto, né? Mas por que eu me... como poderia dizer? Fiquei uma rebelde sem causa, porque eu tive uma frustração lá atrás que te fez ser feminista, não, né? Não. Isso já era meu. Aí quando algumas pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, você mudou, eu digo, não, agora eu sou eu mesma. Eu sempre fui isso. Eu lutava, eu estava dentro dos padrões de igreja, e eu lembro que, gente, havia um esforço sobrenatural estando ali. Dentro das igrejas tem uma coisa que é assim, quando você faz um pecado, alguém faz as comissões lá e alguém, num determinado dia, vão levantar a mão para condenar e excluir. Você foi criado na igreja católica? Não, evangélica. Evangélica, igreja evangélica. Cara, eu nunca tive coragem Os anciãos de vão lá levantar e a minha mão. Porque eles fazem uma pergunta assim, quem concorda que a pessoa seja excluída, alguma coisa assim? Sim. Quem concorda? Eu nunca levantei minha mão. E eu sempre... eu sempre era um tribunal, então, pô, é verdade isso? Mas é verdade, cultural. Jorge. E vou falar mais. Aí, era assim, tinha essa situação e eu sempre depois tinha que explicar. Por que você não levantou a mão? Porque você concorda? Porque você acha isso errado? Caramba. Quando me divorciei, me divorciei não. A noite que meu ex-marido foi embora, depois de muita briga, porque o tempo todo eu pensava, eu preciso me fortalecer, eu preciso sair de casa, eu preciso romper com isso, mas era sempre apegado ao sentimento de, mas meu Deus, eu tô fazendo isso, o cara é bom, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? E assim, alienadíssima. No dia que ele foi embora de casa, eu lembro que aquela noite foi a pior noite, eu chorava compulsivamente. Não é porque eu estava sofrendo pelo meu marido que estava indo embora. Crianças choram quando nascem, não é? Por quê? Sim. Porque dizem que dói. Renascer dói. Sim. Naquela noite, eu tenho uma filha fantástica. Eu consegui, assim, eu olho para minha filha e falo assim, eu fiz um bom trabalho. Naquela noite, ela foi o meu maior apoio. Porque quando naquela noite eu chorava, ela agachou, ela sentou na minha frente. Eu fico muito emocionada quando eu falo disso. Porque é uma mulher, entendeu? Sabe quando você olha para uma mulher? Sim. E ela olhou para mim, ajoelhada, ela ajoelhou e disse, eu vou te pedir uma coisa. Não volta atrás. Você tem noção do que é um apoio desse, cara? Saber que fui eu que sem perceber, aquela mulherão que estava ali na frente, me dando aquele suporte, era minha filha. Entende? Então, assim, a gente precisa de ter uma rede de apoio. Pessoas que estão atentas a você, que estão percebendo. Volto para o meu trabalho naquela semana. Veio uma pessoa da igreja. A primeira pergunta que a pessoa fez é, você traiu ele? Não perguntou se você estava bem. Eu era mais né? jovem, entendeu? Então era óbvio que provavelmente era eu que tinha traído. Gente. Você traiu ele? E aí eu já dei uma boa... dura naquela pessoa. Passou o tempo, Jorge. Passou o tempo. Ele precisou, Jorge. Ele fez uma carta. Alegando que não. Que ele não. E eu não tinha traído ele. A partir desta carta... você precisou dar alforria dele. Você tá entendendo o que é o sistema? A partir desta carta, Jorge... Aí, eu passei a minha voz foi validada. Aí Deus te abençoou de novo. Você tá entendendo como... Exato. E você tá entendendo? Agora posso. Ô, Jorge, você tá entendendo? Siga o teu caminho. E é em tudo, Jorge, é em tudo que a gente precisa ter a nossa voz validada. Você tá numa reunião, alguma coisa, é aquela história. Você não entendeu. Eu entendi.
Não é assim? Não sei quantas vezes a gente é interrompido. Muitas. E é impressionante, né? Porque quem se diz cristão, né? Na Bíblia, Jesus andava no meio de quem, cara? Licença, gente. Né? No meio de quem? Sim. Né? Ele andava no meio das prostitutas, no meio dos leprosos, no meio das pessoas que precisavam salvar a alma, né? E hoje o ser humano, ele acha que ele interpreta Ele faz a Bíblia... tudo ao contrário faz tudo do ao que contrário. Cristo Por isso falou, que, na assim, verdade. quando a gente fala de... a espiritualidade é muito importante. Muito importante. Eu fico muito triste quando alguém olha pra mim e diz, volta pra Jesus. Porra, como Jesus assim, nunca né? saiu de perto de mim. Só que eu penso assim, quando você fala de espiritualidade, religião, você pensa num líder. Se eu falo de católicos, você vai pensar num líder. Sim. Não é? Se você fala dos pentecostais lá, acho que é esse o nome, também. vai ter o líder dele. Se você fala dos evangélicos, tem o seu líder. Sim. Quando você fala de espiritualidade, você está indo na fonte. Sim. Você não usa Exatamente. pessoas, você vai direto na fonte. Então, eu não sou uma pessoa que não acredito em Deus, eu acredito em Deus, apesar de... Isso é bom você falar. Apesar de ser feminista. Você é feminista, você adora o Lúcifer, quais são as entidades que você... Contra a moral, a gente, né? Não é isso, gente? É, tipo, essa pessoa é contra a moral. Porque tem isso, né? Se você é Sim. feminista, você Sim, é do mal. endeusa o capeta, É do mal, essas é do coisas mal. aí, né? Mais do ou mal. menos por aí, O né? saci, essa Então, porra toda. é bem complicado. É raro, mas acontece muito. Acontece. Então, assim, eu me sinto... Como é que você consegue romper e sair de um relacionamento assim? É autoconhecimento. Porque se você não sabe quem você é, se você não... E aí entra aquela história, antes de eu amar alguém, o amor próprio é a primeira coisa. Não existe, é impossível você amar qualquer outra pessoa se você não se amar primeiro. É igual aquela experiência que falam sempre, tá no avião, o avião tá caindo, a máscara não é para você pôr no seu filho, a máscara não é para você pôr em ninguém. É pra Você pôr em põe você. em você, senão vai morrer vocês dois. Seu filho e você. Então, assim, o amor próprio, eu tenho amor próprio, eu me conheço, eu sei quais são as minhas fragilidades, eu sei quais são os meus valores. Por isso que, por muitos anos, eu lutei com a ideia de contar a minha história, de falar sobre. É o testemunho, de fato. Né? Porque é o único caminho, a gente só é autor da nossa própria história. Eu posso fazer o mestrado, doutorado, seja lá o que for, mas eu só tenho conhecimento naquilo que diz respeito à minha história. Então, por muito tempo, eu fugi de falar sobre. Hoje eu entendo que esse é a coisa mais importante. Pode falar, Flecha, ninguém escutou nada. Alguém de vocês pediu iFood? Não. Alguém pediu iFood aí? Pediu iFood? O que é a iFood? comida? Não, É aqui não. recebidos? É recebido? Será Alguém- que é? É patrocinador? Falando em patrocinador, você que precisa comprar aí ração pro seu gato, pro seu cachorro, pro seu coelho, pro seu hamster, pra tartaruga também, Mari? Periquito, papagaio. Periquito, papagaio, pra quem você quiser. Cavalo. Tá ali, tudo. ó. LM Pet Store, nutrição animal e acessórios. Rações para cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Tudo no melhor preço, entrega no conforto do celular, né, Mari? Com certeza. Então fala o endereço pra nós aí. Rua Antônio Dias Adorno, 338, Jardim Silvino, Cambé. Passa lá. Eu ou o Rubão vamos atender com o maior Rubão, prazer. gente boa. E tem um café gostoso lá, hein? O Rubão faz um café da hora, filé. sem açúcar. Gente, sabia que eu tenho uma tartaruga? E Ali, ela é ó, uma tem senhorinha. Compra lá, ó. É, ela é uma Semente senhorinha. também, né, Mari? Semente também. Semente também, né? Não que Semente. você mente, semente de alface. É. E quem quiser pedir pelo WhatsApp? Pode pedir lá. Qual ó, que é o número? 43 99669 7738. Só Mu- pedir lá que a gente... Que a Mari vai entregar. Eu ou o Rubão. E tá vendo essas Ele canecas faz aqui, tudo. ó? Tá vendo essas canequinhas aqui, ó? Bonita, né? Ficaram chique. Olha, eu até ganhei de presente, não é isso? A Tânia também de ganhou. presente. É Tem presente. também ali, ó, LC Estopas, do nosso amigo Laércio. Se você precisa de estopinha pra limpar aí, você que vem, tem troca de óleo, né? Precisa limpar a vareta do óleo, pra limpar nariz, o que você quiser fazer com a estopa, LC Estopas. Desde 2015, manda um WhatsApp lá pro 998408021, 998408021, fala com o Laércio, que ele vai entregar no conforto da sua casa também. E as canecas aqui, ó, eu não mandei a logo porque não deu tempo, viu, Vânia? Não fica brava comigo, mas camelos, canecas e personalizados, camisetas, caneca igual essa aqui, ó, bonitinha, preço bom, qualidade de primeira, manda o WhatsApp no 988672894, 988672894. E tem um salgado bom também, de um lugar aí que nós ficou esperando. Só ouço falar, né? hein?
Nunca vi nem comi, eu sou... Mentira, Não já é comemos. esse que vai Já comemos. Que sim. isso. Aí, no caso, eu preciso pedir perdão Vai pra lá, dona Canedo. Silvana. E cadê a logo, né, dona Foi Silvana? a falha do Faltou do logística. ano. Faltou logística. Eu dei aula o dia inteiro hoje, por Tá favor. certo, tá perdoada. Mas vai lá. Empório Salgaderia, pô. Fala o endereço. Rua Prefeito Hugo Cabral, 328, Londrina. Centro de Londrina. Bora lá, dona Silvana. Salgado frito, assado. Frito, assado, café, cappuccino. De que hora atende lá? Suco. Todo dia? Das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Entrega ou não? iFood. É? iFood. Muito bem. É isso aí. Aqui pode isso. Podcast hoje com a Tânia Bernini que tá falando Isso aqui pra aí. nós. Olha, uma coisa que eu quero dizer, assim, eu faço questão de dizer Diga. algumas mulheres, quando passam por relacionamentos ruins, elas terminam o relacionamento aí diz assim, não quero mais saber de homem, Ela acha que todo homem é igual, não né? quero mais me relacionar. Só que não demora muito, já começa tudo de novo. Já Com outro encontra alguém igualzinho. e começa a repetir de novo. Eu sempre digo assim, alguns tipos de relacionamento é igual ir no mercado com fome. 6 horas da tarde, você tá lá no mercado, você tá morrendo de fome, qualquer porcaria serve. Eu nem sei o que era o iFood aqui, mas eu já tava querendo. Já deu fome, né? Não é? Então, assim, qualquer coisa serve. Quando eu me divorciei, eu disse assim, eu preciso ficar sozinha. Eu preciso ficar um tempo sozinha. Porque eu preciso organizar minha casa, que é minha vida. Porque senão, mulheres que são vítimas de relacionamento tóxico, a tendência é cair em outros se elas não se atentarem Tem a isso. algumas pessoas que a gente fala, ai, fulano não consegue ficar sozinho. Por que isso acontece? Aí que tá. Às vezes eu fico pensando assim, se você acha que você não aguenta ficar sozinho, então quer dizer que a sua companhia é tão ruim, Você não aprendeu a que conviver ninguém vai querer ficar com consigo você. mesmo. Porque é diferente. Sabe a solitude que eles falam? Sim. É assim, é você gostar da sua companhia. Sim, não, Então eu fiquei sozinha. Pensei, por 2 anos eu não vou me relacionar. Foi os melhores anos, sabe por quê? Eu me divertia pra caramba. Gente, eu nunca tinha saído pra dançar. Eu dancei pra caramba. Eu fui em bar sozinha. Eu fui em cinema sozinha. Abri um parênteses aqui. Isso não quer dizer que a mulher é puta, né? Lógico que não. Lógico Tem que muito não. isso também, né? Que a galera fala, a mulher saindo sozinha, ela é puta, ela é não sei o quê. Não. Ô, Jorge, mas você sabe que uma vez eu tava no Valentino, que é um dos bares que eu gosto bastante de É frequentar, bom, é bom. adoro. Ó, Valentino, por favor, viu? Aí, ó. Ai, tô fazendo propaganda de graça. Não, vamos falar. Tô fazendo propaganda de graça. Pode mandar um macarrão pra Macarrão nós. é bom. E eu tava lá dançando, e aí um cara chegou do lado e começou a conversar. Aí chegou um ponto, assim, que ele, nossa, você dança bem e tal. E aí eu parei, olhei pra ele e falei, pô, você acabou com a minha noite. Porque você tirou toda a minha Nossa, você tava espontaneidade. dançando, caralho. Entendeu? E ele tirou. Porque aí, a partir do momento que alguém tava me olhando, eu já perdi a minha Eu espontaneidade. não quero mais. Então, agora eu vou sentar ali no cantinho Tchau. e vou ficar ali. daí, durante esse tempo, eu fiquei sozinha, cara. E aí, assim, você tá sozinha, a primeira coisa, eu tenho um amigo pra te apresentar. Aí, as pessoas são, parece que elas não suportam a Inconveniente, ideia né? de ver alguém sozinho. Não é que ela tá se fudendo, ela quer que você se foda. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem que se ferrar. Então, eu acho que a gente precisa... Entra, tá quentinho. É aquela música assim, ó. É a música da Marília Mendonça, né? Ninguém vai sofrer sozinho, É, né? todo mundo. É uma coisa assim, né? maior. Exato. Então, assim, ó, primeiro se conheça, sabe? Sabe qual é pra você aprender como você merece ser tratado. Passado esse tempo, eu conheci uma pessoa e falei, bom, 2 anos, tá na hora da gente conhecer alguém. Eu lembro da minha tia, que ela disse assim, ó, fica sozinha, mas não fica o suficiente pra se acostumar. Porque também tem isso. É, Você se aí fudeu, acostuma, né? Aí pronto. Aí você se acostuma e aí fica difícil. E aí, eu lembro que ele me chamou pra jantar. E durante aquele jantar, ele mostrou, eu olhei quando eu cheguei, que eu vi o que ele tinha preparado, sabe quando alguém prepara a comida pra você? Sim. Prepara o ambiente. Eu olhei, foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eu mereço isso aqui pra mais. Eu não mereço menos do que isso aqui. A régua subiu. Aí, depois disso, tenho hoje um namorado, desde 2016, eu tenho uma pessoa fantástica. Ainda tô trabalhando na ideia de casar e morar junto, tá? Porque ainda tá bom do jeito Um que passo por vez, né? tá bom namorando. E eu tava no telefone conversando com uma amiga e ela falou pra mim, mas você fala isso porque você tem um namorado legal, você tem um namorado gente boa. Eu disse, olha, pera um pouco. Eu só tenho um cara legal e ele é tudo isso mesmo, mas porque eu sou foda. Eu sou muito top. Sim. Aí eu escutei Uma coisa lá da complementa sala, a outra. convencida também. Mas quando terminou... Humilde que só. Humilde que só. Eu fui conversar com ele, mas é verdade. Porque assim, eu só posso encontrar alguém top, à minha altura,
se eu for uma pessoa legal. E aí, quando você se conhece, você vai pensar, não, eu sou tão top que eu não vou ficar aí na lábia de qualquer pessoa, não. É não se contentar com Com pouco. pouco. Sim. Exato. É o mínimo que você merece. Então, assim, primeiro de tudo, deixa o desespero de ter que encontrar alguém, sabe? Se conheça primeiro, saiba quem você é, usufrua de coisas. Eu sempre falava pra minha filha desde criança, eu sempre dizia, vai viajar, vai curtir sua vida, vai aproveitar com as suas amigas, faça viagens incríveis. Porque daí Jorge. quando você Oi. encontra Tem que alguém... iniciar o Instagram de novo. Passou. Caiu? Caiu o tempo. Oxi. Opa, vamos lá de novo. Vamos de novo. Porque daí quando você encontra alguém... Sim, e essa questão que você está falando é aprender a viver na solitude e não na solidão, né? Exato, Que é exato. completamente diferente. Exato. Você Então, aprende a gostar da sua própria companhia, Isso. de fazer coisas por si e não pelos outros. Não Uma é para parte- buscar outra pessoa. Uma parte importante também é, se você tá dentro do relacionamento, começou bem, né, maneiro e tudo mais, mas não ficou legal depois, cai fora. termina, Você não precisa sai se fora. acostumar com aquilo. Se tá ruim, você não precisa se Vai acostumar. embora. né? Exato. As pessoas são Vaza. livres. As pessoas são livres. Sim. Fica a mula. Às vezes eu falo assim, tem cara que começa o erro assim, ó. O cara diz, por exemplo, um exemplo. Não quero ter filho. Aham. Aí a pessoa diz assim, não, mas quando eu casar, ou quando a gente estiver bem junto, eu vou começar ele a mudar. Gente, ninguém muda ninguém. Pelo amor ninguém de te Deus. deve nada, entende? Mas é aquela questão do, porque eu vou mudar o cara traiu a ex-mulher, mas comigo isso não vai acontecer. Comigo não, porque eu sou... Não. Se a pessoa tá acostumada a ser abusivo com, né, ele vai ser com qualquer pessoa. Quer ver um exemplo? Sabe por que as pessoas traem? Tem 3 motivos básico, tá? Não quer dizer que isso é regra. Mas sabe por que as pessoas traem? Tem 3 motivos basiquezinhos, então. Vamos lá. Primeiro que um grupo traz... Não, tá bom por enquanto. Um grupo trai porque por questões pessoais. Sabe aquela pessoa... Sabe aquela pessoa que ela é safada? Então ela acha que o mundo é muito curto para comer uma pessoa só? Sim. É aquela pessoa que não importa o quão linda você seja, o quanto maravilhosa você seja, não importa Pode ter o melhor relacionamento do mundo. Pode. Aí por isso que a gente vê essas mulheres tão lindas, maravilhosas, Pois é, que são tudo leva traídas chifre. também. Tá? Então assim, esse é o primeiro grupo. É aquela pessoa que é inerente dela trair. Ela acha que ela é o alecrim dourado que acha que ele não pode ter só uma pessoa. Porque eu não consigo ficar com uma pessoa Eu sou gostoso demais pra ter só uma mulher. Então, essa é a primeira razão pelas pessoas traem. A segunda razão que leva as pessoas a traírem é pura covardia e medo. São aquelas pessoas que estão extremamente infelizes. Mas por várias questões, elas fizeram elas acreditar que o ideal é ser infeliz até que a morte os separe. Quer ver um exemplo? estigma, né? Você vê aqueles idosinhos que a família comemora, faz festa, faz um segundo casamento. E o velho não sai da Ai, zona. porque, exato. Ai, porque meus pais têm 50 anos juntos, têm 60 anos. Tanto Eles- de coisa que a tua mãe É. relevou para chegar nisso. Bodas de ouro eles do não se chifre hoje. suportam. Exato. Sim. Ixi, Eles o não que se mais tem? suportam. E isso não é só com os idosos, não. A gente tem uma sociedade de pessoas que vivem infelizes, não tem coragem. Filhos, não. Olha isso, Mas Jorge. se deve à religião isso também, né? Também, Jorge, filhos não precisam, a educadora que sabe, filhos não precisam de... Seria maravilhoso que os pais estivessem juntos, mas eles não precisam de pais juntos, eles precisam de pais felizes. É muito mais com a mente saudável boa. pra criança. Eu falo por experiência, sim, verdade. Eu tive os meus filhos. Quando tava com a mãe do primeiro, a gente mais brigava do que conversava. Hoje a gente mais conversa. Entendeu? Hoje a gente tem mais tranquilidade em levar a educação do Iago e do Lucas do que quando a gente tava junto. Né? Então é bem isso que você falou. E aí quando vem aquela questão da igreja, não, porque não pode você excomungar. Excomungar do caralho, velho. Deus não é um amor,
Deus não quer coisa boa? Então que porra de Deus que é esse que você tá falando aí que é diferente do meu? Né? É isso Então que alguma criança coisa não precisa. bate com a outra, né? Então, a gente tinha que exercitar a nossa saúde mental igual a gente exercita o corpo. Eles vão cortar a porra do Deus aqui, sabe? Vai dar E um aí que bip. tá, não é de Deus, que não é questão Deus, a questão são pessoas, não é? É de pessoas que a gente está falando. Então, assim, aí é a segunda razão pela qual as pessoas traem comunidade, falta de coragem de chegar e dizer, olha, já deu, não tô te fazendo feliz. Aí se torna brecha, vai deixando brechas e vai acontecendo essas coisas. E tem o outro grupo que trai por vingança. Me traiu, eu odeio, mas eu vou me vingar. Eu vou fazer por vingança. Então, esses 3 fatores é o que leva as pessoas à traição. E E por você- que a gente começou a falar disso? E você sabe diferenciar. Você começou! E você sabe diferenciar. Não me pergunte, Vamos supor, não sei. você tá num relacionamento. Dirige aqui, Jorge. Você vai. tá num relacionamento. Você trai, Tá, né? Você traiu. Sim. Por um motivo ou outro, tá. né? E porque assim, a partir do momento que você trai, alguma coisa te levou àquilo, por você não estar feliz em algum momento. Você acha que é possível a pessoa trair e amar essa pessoa? É aí que tá. É questão de... Dizem assim, se você tá em dúvida entre 2 pessoas, fica com a segunda. Entendi. Porque se Que te você chama mais amasse atenção, né? verdadeiramente a primeira, você não teria. Porque quando a gente tá num relacionamento pleno, cara, não sobra tempo. Ó, quando eu entrei no meu relacionamento, eu vim de um relacionamento de muitos ciúmes, certo? Quando eu comecei a me relacionar com o Edson, a primeira coisa que eu comecei a sofrer era assim, não, mas pera, ele não me ama. Ele não tá tendo crise de ciúme. Então, entendeu? Ah, eu tem tinha muito uma isso também, ideia é verdade. distorcida Sim. do que era me E é amar. o contrário, né? Do que era me amar. Então, assim, aí esses dias eu tava pensando, se eu tava longe dele bater um ciúminho, tá? Bater um ciúminho assim, eu pensei. Aí em Feminista tem ciúme também, né? Ô, Jorge, deixa eu te contar. Mais um, mais Ah, mas a gente É, tem culpa classe. do signo. Culpa do A gente tem classe. Que signo você é? Eu sou geminiana. Ah, tá. Tem a fama de não gostar de ninguém. Ai, gente, é E você, Mari? coisa ruim. Vamos falar agora de horóscopo. Eu sou Ares. É nóis. Satanás! Gente do Elô? céu. Arianjo. Eu sou touro. Eu signo mais amorzinho Eu do e o mulher. Jorge. Só sabe comer. Comer e sentir ciúme. Todas as Como pessoas esse da minha seu. família são de touro. Meu filho, minha filha, meu namorado, minha mãe e uma série de amigas. Ô, Flash, qual signo você é, Flash? Libra. Ó, Flash, Libra dizem que é do ar. Olha aqui, ar. Eu tenho aqui, ó. Ó, Tem um ar ali, ó. geminiana. Você sabe que Ariana, olha, eu tenho dificuldade, hein? Isso. Mas gostei dela. nossa. Aí, tá Gostei vendo? ó? dela. Tá vendo? Nem todos os arianos são. Ela vai fazer Alguns têm salvação. Pai, Tá eu tô fazendo as pazes. Tô fazendo as Aí, pazes. tá vendo? ó? Gostei Já ganhou dela. ponto, Mari. Aí, ó, Então, tá eu vendo? tinha uma dificuldade muito grande. E aí, uma vez a gente tava viajando, o telefone dele tocou. Ele é médico. Aí ele tocou o telefone dele, eu peguei. Ele vai falar pra mim, se ele estiver ouvindo agora, ele vai falar assim: de novo essa história? Como é que é o nome? Pôs no potinho, pus no potinho, guardei no coração. Depois eu vou trazer o Vou Edson. contar Tem que assim. trazer o Edson aqui. Vamos trazer. Gente, eu sou o barulho que ele precisava na vida dele. Eu vejo a mensagem, ele diz pra mim: pode Que ver. signo que o Que signo que Edson ele é? é? Touro. Acho que você falou e eu não escutei. É, aí eu olhei lá, a mensagem tava assim: você pode falar? Eu disse pra ele, alguém tá porra. perguntando Tá se doente, você passando pode mal, falar. caralho. Aí ele disse, Pressão fala alta. que eu posso. Aí, pronto. Segunda mensagem. Não, é que você mexe muito comigo. Opa! Você Eita. mexe Qual é muito. a área que ele atua? Ele é ortopedista. Por isso, quebrou o é pé. isso. Ó, mexeu muito. Você mexe muito comigo. Eu não sei como dizer, mas você é muito encantador, você isso, aquilo. Eu olhei pra ele, eu disse, eu não usava óculos pra ler ainda. Ah, tá. Aí eu olhei pra aquilo, olhei pra ele e eu disse, vou responder. Eu disse pra ela, olha querida, aqui é a namorada dele. Ótimo, pronto. Ele tá dirigindo, mas assim que ele puder, ele vai responder você. Mexeu ok? pra caralho igual ela. Nossa, agora mexeu com Guardei o força. celular e a gente seguiu a viagem. E aí, aquele silêncio, ele disse assim, vai ficar com essa coisa burrada? Já guardei no potinho e a gente não falha mais disso. Chegamos pra almoçar, eu não cortava a carne delicadamente. Era as tora, Eu mano. pegava a faca, mostrava pra ele assim, ó. Se tivesse um cutelo, ia ser maravilhoso. Exato. Peguei uma linguiça. Credo, que linguagem figurada maldita. Jorge. Aí ele diz, aí ele não aguentou o silêncio.
Porque uma geminiana não para de falar uma viagem inteira, né, gente? Então aí quando você tem um silêncio, porque é bem isso, a gente fala, quando você fica em silêncio, primeira coisa que todo mundo faz com geminiano é perguntar, o que foi? Por que você tá aqui? E é nada, né? Isso é nada, né? Vai ficar, eu tenho culpa? E aí não tem eu mesmo. respondi. Aí eu disse assim, olha, daí ela falou assim, quando eu falei que eu era namorada, ela mandou em seguida dizendo, me perdoe, eu não sabia que ele tinha uma namorada e não sei o quê. Eu disse, meu bem, ele é tudo isso que você falou mesmo, ele é maravilhoso, ele é incrível, a gente tem um relacionamento adulto, então eu não tenho muito costume de ficar postando coisas. Fica de boa, né? Cada um defende o seu, né? Falando, postando e tal, mas tá tudo bem, e eu desejo de coração que você encontre um homem como eu encontrei. Mas não que hoje é maravilhoso. Vai se ferrar. Entre aspas. Outro. Não, é o outro em letra de caixa alta. Esse não. É. E aí, quando ele perguntou, eu disse pra ele, a culpa é sua. Ah, como assim? Essa foi o que falou? Como Foi assim? o que ele falou? Eu disse, Eu nem fiz olha, nada. ela cantar você, ela vir pra cima de você, ela tá dizendo que não sabia. Você usa aliança? Não usa. Você teve algum... Aí foi o que ele disse, eu sou um médico, a pessoa vai entrar e eu vou falar, olha, desculpa, eu sou Tem namorado. Ele vai falar assim, ó, com licença, por obséquio, eu vou relar no teu pezinho, mas eu tenho namorado. Aí né? ele disse, dá uma foto pra eu pôr no consultório, uma foto sua. Pronto. Jorge, o orgulho não deixava. Eu pedi uma foto. Fazendo com doce, uma hora dessa. Jorge, você acredita? Juro. Louca pra falar daqui agora. Não, eu ia pôr de um metro. Eu ia pôr de pôster lá, Tá mais cara. televisão aqui, ó. Essa parede tá muito branca aqui. Essa parede de 2 metros, 2 por 2. Jorge, um dia eu pus um porta-retrato em casa. Em casa. Pra ele pegar e falar, vou levar é essa. que você me entende, É. né? Fica a dica. As entrelinhas ali. Aí ele entendeu. filho. Homens, vocês estão ouvindo? Aprendam. Entendeu? Jorge, bonitinho, pegou a foto, pôs lá no consultório. Aí, pronto. Porque daí, se ela tá sabendo, porque é bem isso. Se alguém dá em cima de mim, se a pessoa não sabe. Agora, o abuso está. Porque, infelizmente, existe aquelas pessoas que dizem assim, eu quero pegar essa pessoa porque eu preciso mostrar. O meu ego precisa mostrar que eu sou foda, que eu sou poderosa, que eu conquisto o mundo inteiro, que eu sou gostosa e que nenhum homem me resiste. Tem esse perfil. Entendeu? Tem pessoas Dos dois que pensam lados. assim, dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. Não é nem a mulher que tá te interessando, não é nem o homem, mas é o desejo É a de conquista, tomar né? da pessoa. Entendeu? E existe aquelas pessoas que sim, ela não sabia que tinha um relacionamento. Ô, Flash, quantos minutos nós temos? Tem mais 10 minutos. 10 minutos. Mais 10 minutos, fechou. Já Jura vamos que- começar as considerações Tem mais. finais. Vamos pro ping-pong agora. Maris, Não, tem alguma eu queria pergunta? fazer mais uma pergunta Por para favor. ela. Tratar e amparar essa vítima de violência, voltando agora Tá, na com a violência. questão da violência, é essencial. Mas e o homem que comete tá. essa violência? Tem algum projeto que trate esse homem para que ele não volte a ser um agressor? Você acha que Sim. um homem que foi agressor em algum momento, é possível que ele mude, que ele realmente cumpra aquela promessa que é feita no ciclo da violência? Vamos falar das duas coisas. Primeiro, a gente precisa fazer essa mulher entender que ela não é Madre Teresa de Calcutá, esse homem não é filho dela e que ela não tem responsabilidade sobre o emocional dele. Porque a maioria acha que eu preciso ajudar. Uhum. Porque todo o discurso da grande maioria dos abusadores e tóxicos é aquele homem que ele é um bom pai. Ele só fica assim quando ele é contrariado. Entende? Ele não é aquele cara que só tem essa atitude, ou porque bebeu, elas ficam defendendo, gente. Não importa o quanto elas apanharam. Eu já atendi mulheres com o olho roxo, com o braço quebrado, e ela diz assim, mas se ele não tivesse bebido, ele é um outro homem. Então, primeiro de tudo, trabalhar com ela que ele pode se arrepender, ele pode ser perdoado, ele pode melhorar, mas ele não precisa ficar mais com você. Sim. Ponto, primeira coisa. Então, assim, eu acredito que todo ser humano é passivo de ser recuperado, de ter uma segunda chance. Eu só não acho que que a mulher seja obrigada. Uhum. É diferente de falar assim, ó, vou cuidar dele, ele vai ter tratamento e tal, depois ele volta pra você. De jeito nenhum, entendeu? Se essa não for o desejo real do coração dela, e a gente vai trabalhar pra que ela entenda que esse homem... Porque alguns hábitos não mudam. Alguns comportamentos não mudam. Você tá entendendo? Então, agora, assim, vamos pensar. Londrina, eu falo assim, eu dediquei minha vida toda em Biporã de trabalho. Então, mas eu sei que em Londrina
existe um espaço, que eu não sei se é um projeto, eu não sei se é um setor, eu não sei o que é, mas em Londrina tem um atendimento com que eles são... Aí, tipo assim, é meio que... Não é punição, mas assim... Teve problema, tem medida protetiva, ele tem que passar por uns cursos, não é curso exatamente a palavra, eu não sei dizer exatamente, mas ele é obrigado a assistir algumas aulas, exato. E aquilo é meio como, sabe, tipo assim, ele tem que participar dessas... Se você fizer, você tá fudido. Eu não sei, uma vez a gente estava falando, só se eu estivesse precisando muito de dinheiro, mas eu não sei se eu teria condições, eu não sei se eu seria uma boa profissional, apesar de acreditar na mudança. Mas eu acho que ainda eu prefiro estar do lado de estar defendendo e cuidando do lado contrário. Com certeza. Entendeu? Até porque uma vítima de violência Exato. sempre vai ser a mulher, né? Então eu sempre vou. Ó, pra mim é importante. Se eu vejo uma mulher na rua, eu paro. Se é até pra atravessar uma rua, a minha prioridade sempre é mulher, entendeu? Sempre. Esse dia eu passei na praça, tinha uma mulher de cabeça baixa. Fui embora, falei, não pode. Voltei, parei o carro de novo. Falei, tá tudo bem com você? Entendeu? Quer que eu chame alguém? Não, tá tudo bem. Ela até ficou emocionada, assim, porque, tipo, ela não entendeu nada. O que essa boca tá fazendo? E eu tenho esse hábito, sabe? Tem mulher parada na estrada, eu paro. Porque, assim, pra mim, é a minha prioridade. Sim. É a menina dos meus olhos. Legal. Entendeu? Então, mas existe sim, e acredito também, como ser humano, que todo mundo merece uma segunda chance. Mas eu sou bem de falar pro cara, você merece uma segunda chance, mas você não tem que voltar com ela, não tem que te aceitar não, cara. Não, isso já também acho. Eu não tenho pergunta, eu só tenho eu fiz um link aqui, porque minha cabeça funciona de forma muito estranha, às vezes. Quando você falou que tem esse projeto em Londrina, né? Eu lembrei... Sabe que quando você faz muita cagada no trânsito, que você tem que fazer uma reciclagem do Detran? É tipo uma reciclagem, né? Funciona. Entendi. No Detran nem sempre, né? Por isso que eu tô falando. Ó, é igual você pega assim... Há uma lei que fala assim, é porque estupradores precisaria... A gente fala, você tinha que castrar. Castração química, né? Cara... A perversidade está na sua mente, não está no seu órgão sexual. É a essência, né? Você entendeu? Então, assim como a gente trabalha todas as outras coisas, racismo. Hoje em dia não é que o racismo não esteja menos, é que as pessoas aprenderam que elas não podem falar o que elas querem. Porque senão elas se fodem. Porque caráter, alguma coisa assim, que se elas pudessem, vai preso, se elas tivessem certeza absoluta de que a câmera não está ligada, ou que alguém não está gravando... Se as pessoas pudessem ser quem elas são na essência... As pessoas são todas mas eu acho, mais artistas, eu acho que ainda está muito escancarado isso, gente. Tem gente aí falando o que quer. Muita merda ainda. Mas tem muita gente que traz essa pauta como mimimi, né? Sim. É mimimi feminismo, é mimimi preconceito, é tudo mimimi. Não vou citar nomes, mas tem podcaster aí que... Um monte. Que apoia... O Xandão que nos salve. Nazismo e coisa... Enfim, né? Tânia, suas considerações finais, por gentileza. Se conheçam. Eu sou da psicanálise, então a psicanálise, ela me salvou, assim. E em 2019, quando eu fui mandada embora, eu perdi meu chão. E aí eu fui fazer um curso de coaching, eu paguei caro por esse curso. Só que quando eu cheguei ali, fiz coaching e me tornei a maior... Não, mas pera, deixa eu me defender. Eu me tornei a maior anti-coach que existe. Legal. Por uma única razão. Durante o curso, eu olhei para o treinador e eu disse, vocês abrem feridas que vocês não podem fechar. Eu saí dali e me matriculei num curso de psicanálise, que demorou 5 anos. Porque nenhuma pessoa tem a sua vida transformada em 12 horas. Que você não não existe. Eu sou anti-coaching em última instância. Eu acho que as ferramentas do coach, dependendo do processo que você está, te ajuda. E foi ali que eu entrei para a psicanálise. Porque na psicanálise você vai se conhecer pela essência. Quando você se conhece, você não aceita qualquer coisa. Então, terapia, análise, você não faz porque você está doente da mente. E nem porque você é louco. Terapia você faz porque você não quer adoecer. A terapia, a análise, que são coisas diferentes, é para você não adoecer. Se todo ser humano pudesse cuidar da mente, igual se preocupa com o exterior, a sociedade não estaria tão doente como está. Estaria um Éden, né? Hoje, a gente estava falando sobre isso na sala dos professores hoje de manhã. E aí eu falei, uma professora falou que todo professor precisa de um psiquiatra. Aí eu falei, todo professor precisa de um psiquiatra e de um psicólogo. Exato. Porque
E na a psicanálise, sociedade como um todo, não só os e a professores. psicanálise, ela entende assim, que eu já tive pessoas que eu falei, olha, procura um psicólogo, trata primeiro, depois você volta. Porque na psicanálise, a gente só vai abordar aquilo que você está disposto. Quando você entende a merda que você é, quando você olha para os seus demônios de frente, aí você está no caminho de fazer boas análises, entendeu? Entendi. Porque daí você vai na fonte, você tá escancarado, eu preciso de ajuda mesmo, eu sou uma merda nisso É aqui. isso aqui, acabou. É isso aqui. E aí, tudo que você olha de frente não é tão feio quanto imagina, quanto você pensa. Que Muito legal. bem, minha gente. Quero agradecer, bem. Tânia, pela sua eu que presença aqui. A agradeço. gente poderia ficar aqui horas e horas Muito falando. obrigada. Mari, obrigado, tá? Obrigado. Mais uma vez pela Uma parceria. Elô. E a você que nos acompanhou até agora nessa 1h e quase 20 Não minutos desistam da aqui. cidade de vocês, Não, Jorge. vamos desistir, não. Nós estamos lá. Eles querem que nós desistamos, Jorge, mas nós não vamos desistir. só vou dar um adendo aqui, que eu tô Por aqui favor, na live Mari. no Vai Facebook. lá. E a gente tá internacional, tá? Que a minha tia tá assistindo lá da França. França. Uau! Um beijo, tia Lilian, Antônio. Beijo, tia Lília. Qualquer hora nós vamos aí até a França tomar um vinho com vocês. Pessoal, obrigado. Amém. Flash, valeu, hein? Obrigada. Tamo junto, é Valeu, nóis. gente. Semana que vem, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, o nosso podcast Pode Isso vai entrevistar a deputada estadual Ana Júlia. Vamos falar sobre juventude na política. Compartilhem. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Show de bola. Valeu, pessoal da live. Obrigado. Acabou. Agora vamos ver como é que nós desliga isso aqui, né? Prontinho. Gente, certeza que se dependesse da gente é 2 horas. Porra, fala pra caralho.